hoy tenemos la gracia de contemplar la sexta intervención de los ángeles, la presencia de los ángeles en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está narrada en el capítulo 10. Nos narra así este libro. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada Itálica, piadoso y temeroso de Dios, al igual que toda su casa. Daba muchas limosnas al pueblo y oraba continuamente a Dios. Este hacía la hora de nona y vio claramente en visión un ángel de Dios que fue a su encuentro y le dijo: Cornelio. Él se quedó mirando lleno de miedo y dijo: ¿Qué hay, Señor? Le respondió: tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial a la presencia de Dios. Ahora manda a alguien a Jaffa y haz venir un tal Simón llamado Pedro, que se aloja en casa de un tal Simón, curtidor, que tiene su casa a orillas del mar. Tan pronto se marchó el ángel que le había hablado, llamó 2 siervos y a un soldado piadoso, y los que estaban a su servicio, y contó todo y los mandó a Jaffa. En la nueva eterna alianza que Jesús nos ha regalado por su muerte y resurrección, todos, sin excepción, son invitados, son llamados a tomar parte del pueblo de Dios, que es decir, a beneficiar de todas las promesas que Jesús nos hizo en nombre del Padre. Y fue exactamente esta realidad que Pedro dijo al principio de su discurso, de su predicación, en la casa del centurión Cornelio. Y la dijo: ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz, que traería Jesucristo, el Señor de todos. Ahora podemos preguntarnos: ¿quién es Cornelio? Cornelio es un soldado que tenía un cierto puesto en el ejército romano, y el ejército romano era compuesto de legión. Entonces vamos a partir de una sola legión. Una legión era compuesta de 10 cohortes, y cada cohorte tenía 600 hombres. Y estos 600 hombres estaban divididos por centurias, que es decir, por 100 hombres. Entonces, podemos decir, cada cohorte tenía 6 centurias. Y Cornelio era que estaba como jefe de una centuria. Por eso él era llamado o centurión, comandante de una centuria. Y
este homem, segundo São Lucas nos dá testemunho, era um homem piedoso e temeroso de Deus, al igual que toda a sua casa. Dava muitas limosnas ao pueblo e orava continuamente a Deus. E Deus não é solamente para Cornélio, para todos nós outros. Deus não dá suas graças sem nós outros, de nossa parte, termos dado signos de abertura de nosso coração a essa mesma graça. Porque se nós outros não apresentamos esta abertura do coração, que se passará? Recebemos as graças e não as aproveitamos. Então, Deus não quer que desperdiçamos sua graça para que não aumente a nossa culpa, o pecado de infidelidade. E este procedimento divino já vem no Antigo Testamento, e a história de Cornélio parece uma repetição da história de Tobit no Antigo Testamento. E vamos ver se compreendemos. Por exemplo, quando São Rafael se deu a conhecer, e ele dijo: os vou a dizer toda a verdade, sem ocultar-vos nadie. Os he dicho que es bueno guardar el secreto del rey y manifestar en público las gloriosas acciones de Dios. Pues bien, cuando tú y Sara orabais, era yo quien presentaba el memorial de vuestras oraciones ante la gloria del Señor. Y lo mismo cuando enterrabas a los muertos. El día en que tú te levantaste enseguida de la mesa sin comer para dar sepultura a un cadáver, Dios me había enviado para someterte a prueba. También ahora me ha enviado Dios para curaros a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están al servicio del Señor y tiene acceso a la gloria de su presencia. Entonces vemos que mereció Tobit para que Dios le regalase la presencia del ángel, fue sus obras de misericordia. Aqui São Rafael apunta uma coisa: Deus o enviado para provar, pero também para curar. Por isso São Rafael também é chamado el ángel de la dolor e de la cura, la sanación. E se comparamos a que dijo São Rafael com el ángel que dijo a Cornélio, vemos: tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial a la presencia de Dios. Entonces fue sus obras de misericordia, de caridad, de amor por el prójimo, por el pueblo, que mereció aos ojos de Dios enviar um ángel para que ele chamasse Pedro, para ouvir palavras de vida eterna. Era para ambos que Deus merecia enviar a um de seus ángeles. Então, vemos tanto o ángel que apareceu a Cornélio como São Rafael, eles chegaram a neste mundo para cumprir a vontade de Deus. Es la fe en la mediación de los ángeles. Ellos son una puente entre nosotros y Dios, que la iglesia reza públicamente
en la plegaria eucarística número 1. Entonces, isto não é uma ideia particular, uma devoção, não, é uma proclamação de fé em la mediação del ángel, que a igreja em todas as partes do mundo, quando reza a plegaria eucarística 1, a igreja professa esta mediação. Está escrito em los missal romano, esta oração muito linda. Te suplicamos humildemente, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa ofrenda seja apresentada por tu santo ángel en el altar celestial ante tu divina majestade, para que todos nós outros participando neste altar, através da comunhão do Santíssimo Cuerpo e Sangre de tu Hijo, alcancemos a plenitude de tus bendiciones e graças del cielo, através de Cristo nosso Senhor. Amém. Portanto, esta oração, hace parte da oração pública que a Igreja dá a Deus por Jesucristo. Então, não é uma oração de devoção, pero é oração pública da Igreja. No livro de Tobias temos vários exemplos de pronta obediência à la voz del ángel. Temos muitos exemplos. E aqui também, com Cornélio, temos a mesma obediência pronta. Está escrito nos versículos 7 e 8, tan pronto que se marchó el ángel, que le había hablado, llamó a sus siervos y a un soldado piadoso, y los que estaban a su servicio, y contó todo, y los mandó a Jaffa. Vemos que Cornélio não puso questão, nem dúvidas, nem nada. Simplesmente terminou a visão, chamou pessoas de sua confiança e id. Então, temos aqui um ato de obediência pronto à voz del ángel, como São José. E agora vamos contemplar outro ponto, que é as várias posições del ángel em relação com el hombre. El santo ángel sempre em obediência à vontade de Deus, tem uma atitude muito distinta delante del hombre, antes da venida de Jesus, durante a vida nesta terra de Jesus e en el tiempo de la Iglesia. Antes da encarnação, el grande ejemplo de la actitud del ángel delante del hombre es la anunciación a Zacarías, el padre de Juan Bautista. Antes de la encarnación de Jesús, vemos los ángeles mais como ministros da justiça. E vemos isto em las palavras de São Gabriel, Lucas capítulo 1. Eu sou Gabriel, que sirvo en la presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia, pero te quedarás mudo, sem hablar, hasta el día en que isto suceda, porque não has dado fé a mis palabras, que se cumplirán em su momento oportuno. Então, vemos aqui o ángel, e são 6 meses antes da anunciação à Virgem. Não acreditaste, não deste a resposta, tem logo a consequência. Não saiu de tus lábios a palavra que Deus desejava, então não podes falar. Hasta o momento que todas as coisas vão se realizar. Isto é antes da encarnação.
E em la vida terrenal de Jesus, nós temos outra atitude dos ángeles. Eles estão completamente a seu serviço. É isto que está resumido em uma única frase. Quando deixou o diabo de tentar Jesus, que se passou? Acercaram os ángeles e lhe serviam. Então, aqui, os santos ángeles estão completamente como servos do Hijo de Deus em sua humanidade. É muito importante ter esta ideia muito clara. Eles servem Jesus como verdadeiro homem entre os homens. Eles não solamente servem a Ele como persona, como colaboram em sua missão. Por exemplo, alguns pontos da vida de Jesus são eles que anunciam a buena nueva, que no catecismo chama a los ángeles evangelizadores, os heraldos da buena nueva. Isto se passa em la Noche Buena, Páscoa e Ascensão. Então, é isto que nós outros podemos ver, que há uma grande diferença antes de Jesus venir, com Jesus em meio de nós outros, e agora, a partir de Pentecostés, desde o começo da Igreja, é verdade que Jesus subiu ao céu, pero também está em meio de nós outros no Santíssimo Sacramento. Então, no tempo da Igreja, o ángel, em relação com nós outros, toma uma posição de serviente. O ángel dá a cada de nós outros o primeiro lugar. Mesmo que tenha uma natureza superior à nossa, mesmo que esteja lleno de graça e nós outros somos pecadores, o ángel vem para servir Deus em nós outros. Por isso, os ángeles dão ao homem o primeiro lugar. E vemos isto no diálogo do ángel com Cornélio. Agora manda alguém a Rafa e hace venir a tal Simão chamado Pedro, que se aloja em casa de tal Simão curtidor, que tem sua casa a orilhas del mar. Aunque o ángel tinha conhecimento exato de onde estava Pedro, assim como no livro de Tobias, temos os testemunhos do perfeito conhecimento de São Rafael. No entanto, o ángel, não é o ángel que proclama a Cornélio a buena nueva de Jesucristo, senão que disse, claro, em nome do Senhor, manda chamar Pedro. E por quê? Porque a evangelização se deve fazer através dos apóstolos e seus sucessores e não diretamente por los ángeles. Por isso, nós outros, com muita humildade, eu como sacerdote, nunca leio estas linhas sem sentir uma comoção muito grande, que sublime é a missão de sacerdote pregador.
ao mesmo tiempo todos los que evangelizan en nombre de Jesús. Como el ángel nos da el primer lugar. Entonces nós podemos decir, el ángel en el tiempo de la iglesia, como é que ele actúa. En la semana pasada vimos que en el tiempo de la iglesia, el Espíritu Santo tanto utiliza como su instrumento ángel y hombre. Y vemos en la comunicación que Pedro tuvo en Jope, después de la visión, está escrito: entonces dijo el Espíritu a Pedro, que seguía perplejo con la visión: mira, portanto, aqui nosotros tenemos directamente el Espíritu a hablar a Pedro, porque antes Pedro tenía una visión, pero ele não sabia o que significava aquela visão. Pero el Espíritu le habló: mira, 3 hombres te están buscando, levanta-te, baja e ponte a caminho com eles sem dudar, pois eu los he enviado. Então podemos concluir, el ángel que habló a Cornélio foi instrumento del Espírito Santo. Quando os enviados de Cornélio hablaram com Pedro, deram verdadeiro testemunho de seu Senhor. Eles disseram: ele recebeu de ángel a ordem de venir aqui a tu casa. Então vemos que humildade. Então isto está em perfeita conformidade com outros livros do Novo Testamento, especialmente da carta a los Hebreus. Esta carta empieza a mostrar como Jesucristo, como homem verdadeiro, é superior a los ángeles. Pois a que ángel dijo jamás Deus: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Em outro lugar, eu serei para ele padre, e ele será para mim hijo. Asimismo, quando introduz en el mundo su primogénito, dijo: adórenlo todos os ángeles de Deus. Portanto, vemos, mesmo como homem, mesmo que Jesus tenha tomado uma natureza inferior a los ángeles, ele continua em sua dignidade Hijo de Deus. En el capítulo 2 de la mesma carta a los Hebreos, muestra como Deus le dio al hombre la primacía sobre el ángel. Está escrito en versículo 5. Deus não submeteu a los ángeles el mundo futuro del que estamos hablando. ¿Qué mundo futuro es este que aquí se habla? Es la nueva economía de la gracia que nos trajo Jesucristo a través de su muerte y resurrección, en contraste con el mundo antiguo de la ley de Moisés. Entonces
nós outros podemos dizer que nós outros estamos vivendo em la ordem de la gracia que Jesus nos ha regalado por sua obra redentora. Então, toda esta infinitas graças que Jesus nos ha merecido por sua vida, muerte, glorificação, todas estas gracias, a administração de estas gracias, a celebração de estas gracias e a comunicação de estas gracias, Jesus entregou a sus apóstolos, não a los ángeles. Não foi a nenhum ángel a quem Jesus dijo lo que le dijo a Pedro: te darei las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Llave, este termo llave indica claramente o poder e o direito supremo de governar a igreja. Governar não no sentido do mundo, mas administrar toda a riqueza de graça que Jesus nos ha merecido. Os mesmos ángeles aparecem ao serviço da igreja. Por quê? Porque são o clero, o Santo Padre, os bispos, os sacerdotes unidos a seu bispo, os diáconos, são eles quem comunicam ao povo de Deus as graças de Jesus Cristo. Então, vemos que os ángeles passam a ser nossos servidores, conforme está também escrito em la carta aos Hebreus 2:16. Jesus não vino em ajuda de los ángeles, mas sim em ajuda à descendência de Abraão. Por isso, a mesma carta chamam a los ángeles, todos eles são espíritos servidores enviados por Deus em ajuda de nós outros que havemos de heredar a salvação. Então, para nós outros é um grande mistério como é possível, e nós outros podemos dizer: mi ángel de la guarda é mi servidor. Se pensamos um pouco em esta realidade, eu penso que vamos nos quedar muito impressionados em nosso coração. E agora gostaria de dar a vocês alguns testemunhos de alguns santos. Testemunhos como os ángeles são membros da igreja e que estão ao nosso serviço. E o primeiro testemunho é de Santo Agostinho. Agora é uma situação textual deste santo. Os santos ángeles, que também são chamados nuestros ángeles, llaman a Deus cara a cara, porque han sido arrebatados del poder de las tinieblas y trasladados al reino de Cristo, en virtud de la prenda del Espíritu que hemos recibido. De hecho, ya hemos empezado a pertenecer a estos ángeles, con los que formaremos esta dulce ciudad santa, la ciudad de Dios,
común a todos. Por lo tanto, son nuestros ángeles, estes ángeles de Dios, y a que el Cristo de Dios es nuestro Cristo. Son los ángeles de Dios, porque no lo han abandonado. Son nuestros ángeles, porque ya han empezado a tenernos como ciudadanos. Outro testemunho é de São Roberto Bellarmino, que nos mostra como membros da Igreja, os ángeles nos protegem em vários níveis, assim como no mundo. Es la citación directa de São Roberto. Em cada reino há dois reis. Uno visible, el hombre, y el otro invisible, el ángel. Y en cada iglesia, diócesis, hay dos obispos. Uno visible, el hombre, y el otro invisible, el ángel. Y en la Iglesia Católica Universal hay dos pontífices soberanos hechos de Cristo. Un visible, el hombre, y el otro invisible, el ángel. Y creemos que este ángel es San Miguel. En el pasado, la sinagoga lo veneraba como patrono de los israelitas. Hoy la iglesia lo venera como protector de todos los cristianos. Se nosotros queremos prolongar um pouco esta palavra de São Roberto Bernardino, nós podemos dizer, eu estou seguro que também, um dos ángeles que está junto ao Santo Padre é São Miguel, para ajudar em seu ministério como vigário de Cristo e jefe supremo e visível da Igreja do Senhor. Que é outro testemunho que o Senhor dentro de sua igreja confiou aos apóstolos e seus sucessores a administração de sua graça e os colocou por cima de los ángeles. Jesus mesmo afirmou a Santa Catalina de Siena. Vem aqui a citação textual. Aqui me comove muito esta palavra. Os sacerdotes são mis ungidos. Los llamo mis Cristos, porque les he confiado dispensar-me. Las he colocado como flores fragantes en el cuerpo místico de la Santa Iglesia. Esta dignidade, el propio ángel não la possui, mientras que yo la he dado a los hombres que he elegido como ministros y que he puesto en la tierra como ángeles que deben ser puros como los ángeles en el cielo. Aunque Jesús colocó a su clero en una dignidad superior a la de los santos ángeles, não estão isentos de tomar a los próprios ángeles de Deus como modelos a imitar em sua vida de todos os dias. Se os santos ángeles são com nós outros membros da mesma e única igreja, não deveria ser estranho para nós outros que eles participam em nossas celebrações na terra. Quem dá testemunho disto é São Juan Crisóstomo. Agora, a citação de este grande doutor da Igreja.
é uma parte de uma homilia que ele hizo no dia da ascensão de Jesus. Habéis llegado hasta aquí, a esta iglesia dedicada a los mártires, para que a assembleia seja mais brilhante, para que o espetáculo seja mais esplêndido, sendo esta assembleia não solo encontro de homens, senão também de encontro de mártires. Não solo encontro de mártires, senão também acompanhada por la presencia de los propios ángeles. Sí, los ángeles están aquí. Sí, los ángeles y los mártires están presentes en la asamblea de hoy. ¿Queréis verlos? Bien, abre los ojos la fe y verás este espectáculo. Se todo el aire está lleno de ángeles, con mucha más razón estará dentro de la iglesia. Estarán dentro de la iglesia. Si está así en la iglesia, mucho más lo estará en este día en que su Señor y Maestro fue llevado al cielo. En el momento de la acción del Espíritu Santo en la santificación de la humanidad, la Iglesia guarda un grande tesoro, guarda la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento en todos los tabernáculos de la tierra. Entonces, en el culto eucarístico, solamente tenemos a ganar si nos unimos con los ángeles. E isto nos dá testemunho Santa Margarida Maria de Alacoque. Ela tem isto escrito em sua autobiografia. Se em la devoción ao Santíssimo Sacramento pudiéramos fundar uma associação em la que cada associado pudiera participar en el bien espiritual de todos, estou seguro de que isto daria grande alegria ao coração divino. Também seria deseável que tuviéramos uma união e uma devoção particular a los santos ángeles, porque estão destinados a amar, honrar e alabar ao Senhor en este divino sacramento de amor. Por nuestra unión, escuchen, por esta unión con los santos ángeles, poderíamos gozar de outro inestimável favor, porque ellos suplicarán en la divina presencia poder rendir-lhe amoroso homenagem em nuestro nombre e em nome de todos aqueles que não lhe amam, e também reparar todas as irreverências que cometemos em sua santa presença. Mirem, isto não é o Padre Carlos a falar, são os santos. Como, através de unindo-nos a los ángeles que estão ao serviço particular de Jesus sacramentado, como podemos ganhar tanto? Eles vão, em nosso nome, render homenagem a Jesus sacramentado. Vão também hacer este
homenaje em nome de todos aqueles que não amam. E os próprios ángeles também vão reparar as irreverências cometidas em sua santa presença. Porque eles não conhecem nenhuma imperfeição delante de Deus. Nenhuma distração, nenhuma... Nada. E para terminar, eu gostaria muito de ler a você uma citação do fundador da Opus Dei, São José Maria Escriván Balaguer, que ele falou de Los Ángeles em Los Tabernáculos. Wow. Ele diz: sei que os darei alegria ao transcrever esta oração a los santos ángeles que custodian nuestros tabernáculos. Entonces, la oración es la siguiente: oh espíritus angelicales, que guardáis nuestros tabernáculos, donde descansa la hermosa promesa de la Sagrada Eucaristía, defenderla de la profanación y mantenerlo siempre accesible a nuestro amor. Amén. Una pregunta. ¿Dio para comprender alguna cosa? ¿Alguien tiene alguna pregunta para el padre? Padre, sí, yo tengo una pregunta y es con relación ahora usted decía que cada obispo, cada párroco tiene un ángel. Entonces quería saber, ¿es un ángel aparte del propio ángel de la guarda de cada persona? Sí. Por eso, en la tradición de la Iglesia, nosotros decimos que cada parroquia tiene su ángel protector. Por ejemplo, Santo Cura de Ars, él da testimonio de esto. Cada parroquia tiene su ángel para ayudar el párroco a hacer su misión. Claro que es aparte de su ángel. Cada diócesis, según San Juan Crisóstomo, tiene su ángel protector para ayudar al obispo a cumplir su misión. Y la Iglesia Universal tiene un ángel protector que verdaderamente San Roberto Berlamino piensa que es San Miguel, que está junto al Santo Padre para ayudarlo en su gran misión. Como cada reino, cada país tiene su ángel de la guarda. Por ejemplo, mañana, 10 de junio, en Portugal, nosotros tenemos mañana la celebración festiva del ángel custodio de Portugal. O lo mismo que apareció a los pastorcillos en Fátima en 1916. Es el ángel protector de la nación. Entonces podemos decir que aparte de nuestro ángel de la guarda, tenemos diversos ángeles protectores. Yo puedo también decir una cosa: de la misma manera que la Iglesia Universal tiene un ángel, cada diócesis un ángel, cada parroquia un ángel, también puedo decir que cada familia que es fundada por Dios en el sacramento del matrimonio, esta nueva familia recibe un ángel, aparte de los ángeles de la guarda, para ayudar a la familia, este la matrimonio. Familia, este matrimonio, si no estaba ahora a recordar de la palabra, para ayudar a realizar su misión.
Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando estaban en casa de sus padres, estaban protegidos pelo ángel de la guarda de la familia de sus papás. Pero cuando constituyeron una nueva familia, en el día de su casamiento, recibieron un ángel especial para ayudar. Por ejemplo, cuando hay dificultades, porque es normal, nosotros no somos tantos, entonces cuando hay dificultad, por ejemplo, entre marido y mujer, podemos invocar el ángel protector de nuestra familia para nos ayudar a ultrapasar. Cuando hay dificultades con los hijos, entonces el ángel protector, entonces tenemos los ángeles de la guarda más el ángel protector de nuestra familia. Ok, entonces con relación a la, oración eucarística número 1 que usted ahora mencionó, donde Sí. dice, le pedimos a tu ángel que se presente ante tu trono, algo así, pues no recuerdo exactamente de memoria. Perdón, padre, usted se está refiriendo ahí a ese ángel, al ángel de Jesús, porque cuando Jesús vino a la tierra también tuvo su ángel de la guarda. Probablemente sí. Ok, porque cuando usted hace, ahí menciona en esa oración eucarística número 1, dice que tu ángel vaya ante tu trono. Ahí ese ángel se está refiriendo a ¿cuál ángel? ¿Al ángel de Jesús? No, é um dos ángeles da igreja, compreende? Não é necessariamente um ángel que... Específico. Jesus, não, Okay. é um ángel, pero pedimos, Senhor, que tu ángel lleve esta ofrenda, Jesús presente en este altar, en la Eucaristía, lleve junto al altar celeste, delante del trono de Dios. Y en atención a esta ofrenda santísima, que Dios nos regala todas las bendiciones y gracias del cielo. Ahora es curioso como la iglesia pide que sea un ángel del Señor que lleve esta ofrenda al altar en el cielo. Porque al mismo tiempo que celebramos en la tierra el santo sacrificio, también el mismo santo sacrificio se celebra en la iglesia triunfante. Agora, a igreja pede, agora não quer dizer que a igreja se dirija diretamente a um ángel específico. Não se especifica claramente. Pedimos a um ángel. Pode ser, dia vamos ver, pode ser que seja o ángel protector da paróquia que vai ser isto. Porque o sacrifício eucarístico está a ser celebrado naquela paróquia. Okay. Não pode dizer especificamente qual é o ángel, pero é um ángel que a igreja pide que leve o Senhor presente neste altar, em Eucaristia, ao altar celeste en el cielo. Muy bien. Y una última pregunta, porque yo sé que usted ya son las 8:23 y tiene el rosario, y pues ya vamos a cumplir 1 hora de la catequesis, y muchísimas gracias. Es con relación a San Miguel Arcángel, que usted ahora dice que según San Belarmino, pues él protege al Papa y, ¿cierto?, le ayuda a gobernar la iglesia, a dirigir la iglesia. Cuando fue el Papa León, no me acuerdo, el que... León XIII. León XIII, exacto, la oración de San Miguel Arcángel. En muchas iglesias, o sea, antes del Concilio Vaticano, se rezaba la oración de San Miguel Arcángel después de terminar la misa. Pero pues la quitaron. ¿Usted de pronto sabe o nos pudiera explicar un poco así brevemente por qué se quitó, por qué razón, o si en realidad la podemos rezar? Porque yo sé que en algunas iglesias, por ejemplo en San Ambrosio, se hace después de la misa.
Uhum. pero ¿por qué se quitó? Y si sería recomendable rezarla, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Sim, agora com a reforma litúrgica se simplificou muito a liturgia da Igreja. Por exemplo, uma coisa que se isso antes da reforma litúrgica, nós outros teníamos, por exemplo, a festa de São Gabriel em março, Rafael agora não me recuerdo o mês, outubro, e Miguel em setembro. Agora, com a reforma, juntaram os três arcángeles no 29 de setembro. Houve muitas coisas que foram simplificadas e então também nesta simplificação quitaram La oración. esta oração como parte da missa. Compreende? Agora, não está escrita em nenhum documento da Igreja que nós outros não podemos rezar esta oração. Então, podemos dizer o facto da Igreja ter quitado esta oração como parte da Santa Missa, então, mesmo que ela quitou como parte integrante da missa, todos nós outros somos invitados sempre a cultivar a devoção a São Miguel e a pedir sua ajuda. Porque mesmo que esta oração não hace mais parte da Santa Missa, pero é um rico patrimônio da Igreja. Bueno. E claro, está em la mano de los sacerdotes, principalmente dos curas, de rezar esta oração. Agora, por exemplo, eu não sei se vocês viram, o obispo de Montreal, Monsenhor Lepine, em miércoles santo, em la missa de la benedicción dos santos óleos, ele rezou a oração de São Miguel depois da comunhão. E ele é um obispo. Portanto, isto prueba muito bem que a Igreja continua a aconselhar todos a rezar em São Miguel. Mesmo a oração não há parte oficial da Santa Misa. Perfecto, Padre Carlos, muchas gracias, me queda claro. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta o si no, entonces para que usted nos dé su bendición y agradecerle mucho por esta linda catequesis sobre los ángeles y pues basada toda en la Biblia. Muchas gracias. Eu olvidei que o nome desta catequesis, que em poucos dias eu vou passar a Sandra, se chama Los Santos Ángeles están al servicio de la Iglesia.